Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2023. Isso mesmo, nós estamos iniciando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da Classe de Jovens deste ano de 2023. A lição de hoje é a lição de número 1 e o tema, o livro de Salmos, que aliás será a base do nosso estudo nesse segundo trimestre. Nesse segundo trimestre, nós iremos estudar sobre o livro dos Salmos, estudar os louvores, as orações, a exaltação de Deus através dos Salmos e aprender com o conteúdo desse livro tão maravilhoso. Nós do ebdenfoco.com agradecemos a todos que ficaram conosco no primeiro trimestre de 2023 e até esse momento, desde o início do ebdenfoco.com. Nosso muito obrigado e o nosso convite é para continuarmos juntos nesse segundo trimestre aprendendo da palavra de Deus. Então, nosso segundo trimestre de 2023 iniciando, e nesse segundo trimestre nós estaremos estudando sobre o livro dos Salmos. Eu convido você a continuar conosco para aprendermos juntos, para estudarmos juntos e aprendermos junto das lições espirituais e morais do livro dos Salmos. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você os slides em PowerPoint prontos para serem usados. Isso mesmo. Você que tem aí, você que gosta bastante de fazer o uso de slides em PowerPoint na sua escola bíblica, mas a gente sabe que preparar slides dá muito trabalho, demanda muito tempo. Se você é esse professor, então venha para o ebdenfoco.com, Tenha mais tempo para estudar e então use os slides do ebdenfoco.com, slides da EBD prontos para serem usados. Slides da revista CPAD são 100% baseados na revista, com imagem de qualidade e prontos para serem usados, E esses slides também são editáveis, Não são aqueles slides que são, por exemplo, em formato PDF que não tem como editar. Eles são em PowerPoint, são editáveis e você pode, por exemplo, fazer as mudanças que você quiser para atender melhor a necessidade da sua EBD e também para atender a dinâmica que você escolhe de ministração. O conteúdo da assinatura tem os slides de adulto, os slides de jovens e bônus, E nesses bônus tem slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e curso diversos, inclusive curso de capacitação para o professor, curso de didática, que aliás são excepcionais para você que é professor. Você que é professor, eu conheço a realidade da maioria das igrejas, Aqui no meu estado, eu já andei por várias igrejas do estado ministrando e eu sei a realidade das escolas bíblicas da Assembleia de Deus, especialmente. Então, os professores geralmente são pessoas autodidatas, nas igrejas. E o ebdenfoco.com disponibiliza esse conteúdo para você se aperfeiçoar. É um conteúdo excelente, é um conteúdo muito barato, onde você se aperfeiçoa, onde você adquire muito mais conhecimento, muito mais capacidade de ministrar uma aula na sua escola bíblica. Acesse o site, www.ebdenfoco.com, ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp 994 é o DDD 984092869. Você está vendo aqui na nossa tela. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal, Lucas 24:44 diz: E disse-lhe: São estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas
e nos Salmos, né? Jesus falando aqui para os seus discípulos, né, depois da ressurreição, que toda a história dele estava escrita no Velho Testamento. E quando ele fala que o Velho Testamento, ele faz questão de dizer que o Velho Testamento é composto, né, pela lei de Moisés, os profetas e os salmos também. Jesus está dizendo que na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos tem revelações sobre a sua chegada, a sua vinda e a sua missão aqui na terra. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que Jesus está afirmando que a lei de Moisés, os profetas e os salmos, ou no caso, essa é uma descrição fantasia, vamos dizer assim, para dizer que todo o Velho Testamento é palavra de Deus. Então, os salmos não são apenas cânticos, os salmos não são apenas orações, o salmo é a palavra de Deus. O salmo é palavra de Deus, como o resto, ou como todas as outras, todos os outros livros que compõem a Bíblia também é palavra de Deus. Então, quando nós lermos o livro dos Salmos, quando nós lermos os Salmos, precisamos ler com essa consciência de que estamos lendo a palavra de Deus. Eu digo isso, irmãos, porque muitas pessoas leem o livro dos Salmos, mas como uma forma de mantra. Tem o livro dos Salmos muito mais como uma forma de amuleto. Você já viu pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91, colocam em cima da mesa, colocam um quadro do Salmo 91 na parede, como se houvesse ali, misticamente falando, um poder sobrenatural, que a presença desse texto ali pudesse influenciar, mudar o ambiente. Não é assim que funciona, irmãos. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida. Ela precisa, antes de tudo, ser crida, obedecida e vivida. Não levada em conta como se fosse um amuleto, como se fosse um mantra, algo meio que inconsciente. A maioria das pessoas, quando tem uma oportunidade na igreja, lê o livro dos Salmos e fazem aplicações, explicações que não têm absolutamente nada a ver com o texto. É preciso, então, estudar o texto para nós aprendermos o conteúdo do livro dos Salmos e entendermos que o livro dos Salmos é palavra de Deus. Resumo da lição: o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo, né? O livro dos Salmos já está dizendo, né? São salmos. Salmos são expressões de louvor, de adoração e de oração. Expressa de forma muito, muito veemente o relacionamento do povo de Israel com Deus, e também nós que queremos ter um relacionamento com Deus aprimorado, devemos estudar o livro dos Salmos. O texto bíblico da lição é Lucas capítulo 24, verso 44 a 49. Você pode perguntar por que nós vamos estudar sobre o livro dos Salmos, e o texto base é um texto do livro de Lucas, né? Está aqui o texto, eu não vou me deter por questão de tempo, mas a questão é apenas para afirmar que Jesus, né, o nosso Cristo, ele estudava o livro de Salmos e ele compreendia o livro de Salmos como palavra de Deus. Então, a nossa introdução. Muito provavelmente a nossa lição de hoje ela vai ser um pouquinho mais curta, porque a lição de hoje ela é introdutória, ela é técnica, vai ter pouquíssimas aplicações, porque o objetivo da primeira lição é apresentar o livro de Salmos. São informações técnicas, né? Nós vamos falar sobre o uso do livro de Salmos na igreja primitiva, nós vamos falar sobre autorias, sobre datas, sobre
divisões do livro de Salmos, nós vamos falar sobre temas do livro de Salmos, mas não iremos estudar assuntos específicos do livro de Salmos na lição de hoje. Nas próximas lições, nós iremos ver essas coisas que apresentam mais aplicações e lições para as nossas vidas. Vamos lá. Ao longo desse trimestre, estudaremos porções do livro de Salmos, como eu acabei de falar. Essa obra é uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio de seus autores no Antigo Testamento. Nesta primeira lição, abordaremos o livro no tempo de Jesus e da Igreja do primeiro século, bem como seu título, autoria, data. Analisaremos a composição e o objetivo dos salmos e focaremos em alguns temas importantes desse precioso livro. Basicamente vai ser essa lição, não vai ter muitas aplicações, não vai ter muita coisa para explicar, porque nós iremos falar de assuntos mais técnicos, composições estruturais do livro de Salmos. Assim, o nosso propósito ao longo do trimestre, que é importante, não se baseie todo o trimestre apenas por uma aula, porque a primeira aula ela é muito introdutória, mas haverá conteúdos que serão, sem dúvida, imagina nós estudando o Salmo 23, estudando o Salmo 24, um salmo messiânico, estudando o Salmo 119 ou partes dele, que são tesouros preciosos do livro de Salmos. Mas nesse trimestre, nós, ao longo do trimestre, estaremos estudando o livro de Salmos, mas nesta lição é uma lição introdutória. Vamos lá, primeiro tópico, um livro que fala o coração. O livro de Salmos e Jesus. Nós já falamos no início do porquê o texto bíblico da lição ser uma porção do livro de Lucas, dos Evangelhos, porque a ideia é dizer que o livro dos Salmos era compreendido, era lido e compreendido por Jesus como palavra de Deus. Na leitura bíblica, o evangelista apresenta o livro dos Salmos como escritura, certo? Que fala da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, o que eu acabei de falar. O verso 44 do capítulo 24 de Lucas diz: Disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. A ideia principal é apresentar o livro de Salmos como Bíblia, como palavra de Deus. Não por acaso ele tinha lugar na vida devocional de Nosso Senhor, além de ocupar um lugar no ministério de Jesus, juntamente com o livro de Isaías, o livro dos Salmos é o mais citado pelo Senhor no Novo Testamento. E, aliás, o livro de Salmos e o livro de Isaías são os livros com maior teor cristológico. Às vezes a gente lê o livro dos Salmos e sem muita compreensão, sem um acompanhamento didático, a gente não percebe o quanto de cristologia tem no livro dos Salmos. Mas nós precisamos olhar para o livro dos Salmos nessa perspectiva. É um livro que não é apenas um livro de orações e louvores, mas é um livro profético também, que fala da vinda do Messias, que fala, como alguns salmos, fala do tempo futuro, do arrebatamento da igreja, do milênio, do estado eterno. Enfim, nós temos que olhar para o livro de Salmos nessa perspectiva de que o livro de Salmos é a palavra de Deus, contém ali mais do que louvores e orações, contém ali a revelação de Deus para nós. Por isso, ao longo da história da igreja, o povo de Deus sempre lê os Salmos, tendo em Jesus o Cristo que se revela no livro. Ao longo da história, o livro de Salmos sempre foi muito usado pela igreja, porque desde os judeus do Antigo Testamento até hoje, na igreja moderna, nós compreendemos o livro de Salmos como palavra de Deus.
O livro de Salmos e a igreja. Esse livro sempre auxiliou a vida devocional da Igreja de Cristo. Isso é muito importante. Encontramos evidência disso quando o apóstolo Paulo menciona a forma de a igreja primitiva se reunir. Quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo. O livro de Salmos é um parâmetro para a liturgia das nossas comunidades. Olha como isso é importante, gente. Na nossa igreja, meu pastor ele costuma muito falar isso. Ele fala assim, tem duas coisas que deveriam ritmar, né, que deveria direcionar a liturgia do culto das nossas igrejas. Os salmos e os hinos da harpa cristã. Por quê? Especialmente os louvores, né, os momentos de devoção. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde os louvores são extremamente antropocêntricos. Nós vivemos um tempo onde os louvores, onde a adoração nas comunidades, elas são triunfalistas, elas são antropocêntricas, né? Elas são vitimistas. Enfim, tem muito de uma perspectiva mundana nas adorações, nos louvores das comunidades modernas. E os salmos, e como disse meu pastor, os hinos da harpa cristã, eles criam, né, e eles apresentam um padrão de adoração mais teocêntrica, mais cristocêntrica. Mas, infelizmente, são instrumentos que a igreja sempre usou que estão sendo deixados de lado. De lado. Existem muitas comunidades que cantam, né, mas não adoram, porque os louvores, né, os cânticos que eles apresentam são antropocêntricos. Se são antropocêntricos, se Cristo, se Deus não está sendo louvado, então não é adoração. Ou como ordena a Epístola Paulina, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, adorando, louvando, clamando ao Senhor. O livro de Salmos o livro dos Salmos é um parâmetro, né, ou apresenta parâmetros para uma verdadeira adoração, para uma liturgia teocêntrica, cristocêntrica, bibliocêntrica, o contrário do que vemos em muitas comunidades, que são liturgias antropocêntricas. Esses versículos rastreiam uma prática comum da igreja antiga, prática comum, viu? Prática comum da igreja antiga, usar os salmos, né? Antiga lá do primeiro século, e como falei do livro da harpa cristã, também do início da igreja no último século, né? No século XX, a igreja usava muito os hinos da harpa e infelizmente isso tem se perdido, né? Infelizmente a igreja tem se modernizado e tem esquecido alguns parâmetros, né, que são importantes para uma adoração saudável, como é o caso do livro dos Salmos e da harpa cristã. Os primeiros cristãos oravam e cantavam e sentiam os salmos. Era o parâmetro deles para uma adoração sincera. Não era um exercício de mera repetição, mas de profunda devoção, em que as palavras do saltério, né, nesse caso o salmo, passavam a ser as suas próprias orações, as poesias, suas próprias canções. Autoria e data. Não há apenas um autor no livro de Salmos. Esse livro sagrado foi escrito por várias mãos, guiadas e inspiradas pelo Espírito Santo. Nesse sentido, metade das poesias de Salmo é atribuída a Davi. 73 salmos são atribuídos a Davi. Há salmos atribuídos aos filhos de Corá, né, como o Salmo 42. Há salmos atribuídos a Asaf, como o Salmo 50. Há salmos atribuídos a Salomão, Remã, Etan. E, finalmente, há salmos com autoria até desconhecida. Mas, mesmo assim, salmos são palavra de Deus, né? E falta um personagem aqui também, que é Esdras, né? Que também é autor de salmo. Moisés
é autor de salmos, né? Então tem muitas personagens bíblicas que são autores de salmos. Os salmos é uma coletânea, como nós já falamos, de canções ou poesias e com uma diversidade de autores, e o maior autor de salmos é o próprio rei Davi. Quanto à data de autoria, podemos dizer que a maioria dos salmos foi escrita entre os séculos 10 e 5 a.C. Assim, os que foram escritos no tempo de Moisés, outros após o reinado de Davi e outros ainda após o exílio dos judeus. Portanto, esse livro abrange quase toda a história de Israel no Antigo Testamento, né? Desde o século 10 até o século 5 se compôs salmos destes que estão na nossa Bíblia. Segundo tópico, composição e propósito dos salmos. A divisão do livro de Salmos. Isso mesmo, o livro de Salmos tem uma divisória, né? São 5 livros. Já vimos que o livro de Salmos é uma coletânea de 150 poesias. Como livro poético, ele está na mesma categoria de livros como Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Os livros poéticos, né? São os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os livros poéticos e que estão, né, no meio da nossa Bíblia, bem ali, mais ou menos no centro, né, no meio do Velho Testamento. Estão no início os livros históricos, né? Primeiro a lei, né, até Deuteronômio, depois de Josué em diante até Esté, nós temos os livros históricos, né, na divisão moderna, né? A divisão judaica ela difere um pouquinho. Em outro momento nós vamos falar dessa divisão judaica. E depois nós temos os livros poéticos e os livros proféticos, né? A Bíblia judaica apresenta os profetas anteriores, profetas posteriores, históricos, né? A lei, os poéticos e assim por diante. A nossa divisão é um pouco diferente, mas nesse contexto o livro de Salmos está mais ou menos no centro do Velho Testamento. Contudo, o livro de Salmos é formado por uma coletânea de 5 outros livros, né? Vamos lá. O primeiro livro formado pelos Salmos de 1 a 41. Essa coleção é de autoria de Davi. O Salmo primeiro é uma introdução à primeira coleção, em que é descrita uma promessa para os que entregam a palavra, para os que se entregam à palavra de Deus, e um alerta para quem escolhe o conselho dos ímpios, né? Quem se entrega à palavra de Deus será como árvore plantada junto a ribeiros, nunca murcha e no tempo certo dará fruto, mas os ímpios não permanecerão na congregação e perecerão. Vale lembrar que, apesar das divisões do livro de Salmos em 5 livros, eles não apresentam basicamente um tema, uma sequência de tema, né? Alguns tentam fazer essa sequência de temas em cada livro, mas na verdade eles não estão tão assim organizados. São 5 livros, né? Mas não quer dizer que cada livro desse os salmos seguem uma sequência de conteúdo, não é bem por aí. O livro 2, o segundo livro, é formado pelos salmos de 42 a 72 e é de autoria variada. Essa coletânea traz orações pessoais e ações de graças, né? Como nós podemos ver no Salmo, deixa eu caçar bem aqui na Bíblia, né? O Salmo 45. O Salmo 45 é uma canção de amor conjugal do Rei Divino, né? Então, apresenta uma coletânea de orações pessoais e ações de graça, né? O Salmo 47, por exemplo, apresenta uma celebração a Deus como Rei da terra. Mas, por outro lado, nós temos o Salmo 51, né, que é um salmo muito conhecido, o salmo célebre, o salmo de Davi, o salmo de confissão e arrependimento, salmo de restauração de Davi, quando Davi compôs esse salmo após o seu pecado com Batseba, né?
O Salmo 55, por exemplo, apresenta refúgio em Deus em tempos de transição, né? Esse livro parece ter um tom mais organizado, mas não significa que todos os livros, né, que subdividem o livro dos Salmos, eles são colocados ali com esse propósito temático. Não é bem por aí. O terceiro livro é de Salmo 73, né, e a 89. Né? O livro 3 é o terceiro livro, é do Salmo 73 a 89. A maioria desses salmos foi escrito por Asaf. E é uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. Está falando mais sobre Israel como nação. O quarto livro é uma coleção dos Salmos 90 a 106, e nesse livro a fidelidade de Deus com Israel é cantada. E o livro 5, finalmente, o último livro, é formado pelos Salmos 107 a 150, uma coletânea que traz a meditação na palavra de Deus como referencial. Nela se destaca o maior salmo de todo o livro, o Salmo 119. Né? Tem sempre um ponto de contato dentro de cada livro dessas subdivisões do livro de Salmos para apresentar esses temas, mas como eu já disse, não são todos os autores, todos os pesquisadores bíblicos que vão concordar que cada livro do livro de Salmo, né, livro no sentido dessa divisão didática aí de 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, 5 livros, apresentam temas para os livros. Os salmos podem ter um direcionamento, mas os salmos dentro do livro dos salmos são poesias, são canções e orações. Classificação literária dos salmos. Os salmos são um livro produzido para ser cantado, declamado em voz alta. Por isso dizemos que ele tem 150 composições e não capítulos. Nesse sentido, eles são poemas e, portanto, o livro é classificado literalmente como poético, que, aliás, né, é importante. Vai aqui uma dica para você, quando você pegar o microfone lá e for fazer uma pregação, uma saudação ou ler um texto, você não vai chegar lá e dizer: vamos ler um texto no livro de Salmos, capítulo 2 e versículo 3. Não. Vamos ler um texto no livro dos Salmos, Salmo de número 2, verso 3. Não existe capítulo nem versículo no livro dos Salmos. E não é livro de Salmos, é livro dos Salmos, né? Porque é uma coletânea de salmos. É o salmo de número tal, é o verso de número tal, porque são poesias. Assim, os estudiosos costumam classificar os diversos salmos em categorias básicas, tais como salmos de lamentação. O título do livro. O título do livro de Salmos remonta à ideia de devoção a Deus. Por isso, os hebreus o denominam de Tehillim, com o sentido de louvores, né? O livro dos Salmos, né, é chamado de Sefer Tehillim, que quer dizer livro de louvores. O título, tal como conhecemos hoje, deriva da palavra latina psalmos e da palavra grega psalmos. Ambas traduzem a ideia de toque de um instrumento musical. Você lembra que agora há pouco nós vemos o comentarista chamando o livro de Salmo de saltério, né? Saltério é um instrumento de corda, e o livro de Salmo, por ser composições, por ser canções tão maravilhosas, tão belíssimas, passou também a ser popularmente chamado de saltério, né? Ou como diz o título do livro, né? Sefer Tehillim, que quer dizer o livro dos louvores. Assim, com base na etimologia hebraica, latina e grega, bem como na tradição do uso do livro de Salmos, com Jesus
bem como na tradição do uso do livro de Salmos com Jesus e sua igreja, podemos afirmar que ele remonta a uma coletânea de 150 poesias que edifica a vida espiritual do povo de Deus. Judeus fiéis foram tocados por essa coletânea. Como eu disse lá no início, os judeus do Antigo Testamento, os judeus cristãos e cristãos do primeiro século e a igreja moderna usa o livro de Salmos como palavra de Deus e deveria usar mais para que o livro de Salmos apresentasse melhores parâmetros para liturgias nas nossas igrejas. Os Salmos também é denominado de saltério, né? Os primeiros cristãos tiveram seus corações aquecidos por essas belas e espirituais poesias, né? O Salmo também é um livro, né, inspirado por Deus, é palavra de Deus e contém, né, lições práticas para a vida da igreja e para a vida de cada indivíduo. É um livro que apresenta Jesus, que fala de salvação, que fala de vida eterna. Por isso, o livro dos Salmos é palavra de Deus. Você, em pleno século XXI, pode ser edificado espiritualmente pela beleza das canções de Salmos. Estude o livro de Salmos, medite no livro de Salmos, aprenda a estudar, a meditar no livro de Salmos, que você será, sem dúvida, muito abençoado. Por todo o livro de Salmos, alguns salmos de Davi, por exemplo, um salmo de lamentação, salmo de sabedoria, salmo de Salomão, salmo do próprio Davi, salmos régios, salmos de louvor, né? O Salmo 23 é um salmo de louvor, como diz o pastor Luiz Saião. O Salmo 23 é Davi louvando a Deus, porque ele descobriu quem Deus é e o que Deus faz, né? São salmos de ações de graça, salmos proféticos, salmos penitenciais e assim por diante, né? Durante esse trimestre nós estaremos estudando sobre tudo isso. Essas categorias nos auxiliam na compreensão do livro. O propósito do livro de Salmos. É importante ressaltar que Salmos é um livro em que há vários temas interdependentes, viu? É baseado nessa ideia de que o livro dos Salmos, né, é um livro que apresentam salmos, né, mesmo dentro daquela subdivisão dos livros dos Salmos, mesmo dentro daquela subdivisão, apresentam salmos com temas interdependentes, né? Interdependente. Nesse aspecto, podemos dizer que o propósito maior do livro de Salmo é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. Talvez nada seja uma expressão da alma, nada seja uma expressão mais profunda da alma do que a oração e o louvor, né? Talvez a oração e o louvar, o cantar, seja das expressões mais profundas da alma. Por isso, os salmos são louvores e orações. Um dos aspectos mais belos desse livro santo é a imagem da alma humana se inclinando a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, para confessar um pecado, como o Salmo 51, né? Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Salmo 51, verso 4. Aliás, os salmos de Davi são os mais melancólicos, né? Os mais penitenciais, né? Davi dizia que por causa do pecado até os ossos dele doía. Ele inundava a cama dele, o leito dele, com lágrimas do tanto que ele chorava. Ele estava sendo perseguido e ele estava com medo e assim por diante, né? Davi sempre expressou, vamos dizer assim, como diz o Leonard Ravenhill, como diz o John Boehner, Davi sempre foi alguém que rasgou o coração, né? Como disse Joel,
rasguem o coração e não apenas as vestes. Davi foi alguém que rasgou o coração. Diversas vezes Davi, quando esteve em pecado, rasgou o coração. Quando esteve angustiado, rasgou o coração. Quando esteve feliz, ele rasgou o coração no sentido de que era alguém espontâneo, que era alguém que realmente se doava, se entregava, que expressava do fundo do coração, sem medo de apresentar o seu íntimo, o seu coração. Davi foi, por isso, um homem segundo o coração de Deus, alguém que Deus escolheu e alguém que tinha um coração em Deus. Clamar por auxílio, ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Reconhecer a grandeza divina, né? Salmo 33, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele. É a alma do homem se dirigindo à presença do Deus Criador. Assim, o saltério, os salmos, cumprem uma função muito nobre na Bíblia, a de nos aproximar do Deus Pai Todo-Poderoso. E eu gosto sempre de lembrar, nós nos apresentaremos melhor diante de Deus, com o livro dos Salmos sendo um parâmetro do nosso louvor, sendo um parâmetro para as nossas liturgias. Terceiro tópico, principais temas de Salmos. O Deus Criador e Sustentador. Uma das imagens mais poderosas do livro de Salmo é a apresentação de Deus como Criador e Sustentador de todas as coisas. Salmo 24 diz: do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele o formou, porque ele o fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O 139 também fala da soberania de Deus, que Deus nos conhece desde antes de sermos gerados, né? Aqui Deus é apresentado como um ser distinto de sua criação e ao mesmo tempo que sustenta e se relaciona pessoalmente com o que criou, né? Da imanência e da transcendência de Deus. Deus é alguém que está muito, mas muito distante do ser humano em poder, em caráter, mas ele se relaciona, ele está presente, está pertinho, porque se relaciona através de sua palavra e através de Jesus com os seus filhos. Uma mensagem consoladora dos Salmos quanto ao poder criador e sustentador de Deus é que não estamos sozinhos neste mundo. Não pertencemos ao mundo que foi produzido pelo acaso. Ao contrário, vivemos em um mundo criado e sustentado pelo Deus Pai Todo-Poderoso. O mundo foi criado por Deus e não foi deixado ao acaso. O mundo foi criado por Deus e é hoje e sempre será sustentado por Ele. Toda a criação obedece à vontade de Deus. Fomos criados por Ele, sustentados pela sua destra e amados por seu generoso e sublime amor. A realeza do Messias. Muitos salmos enfatizam o rei de Israel, isto é, sua entronização, justiça, retidão e reinado perene. Salmo 72, por exemplo, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Salmo 110, verso 1. É verdade que esses salmos se referiam originalmente a Davi e seus sucessores. Entretanto, algumas declarações a respeito do rei Israel não se cumpriram, mas foram reveladas ao longo do ministério do Senhor Jesus, como nós vemos em Mateus 22, 43 e 45, quando ele diz: como é então que Davi em espírito lhe chamava Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como és seu filho, né? Quando chamaram Jesus de Jesus, filho de Davi, por causa da herança, né? Ele era um descendente de Davi, mas é óbvio que aqui, nesse texto dos Salmos, né, que nós lemos no Salmo 110, é uma referência a Cristo, né, como Senhor, como Deus. O próprio Deus reconhece em sua palavra que Jesus é Senhor. Os primeiros cristãos também citaram o texto dos Salmos régios para confirmar que o Senhor Jesus era o Messias
prometido nos Salmos. Sim, o livro de Salmo nos ajuda a adorar a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí eu volto mais uma vez a dizer, estudemos o livro de Salmos para termos padrões mais elevados de adoração, padrões mais elevados de liturgias em nossas comunidades. A vida de devoção a Deus. Esse livro remonta diversos aspectos da vida espiritual a partir de variados temas devocionais. Louvor a Deus, agradecê-lo, celebrá-lo, clamá-lo, confessar o pecado, confiar e esperar, enfim, muitos aspectos da vida espiritual apresentados no Saltério produzem um conjunto de prática devocional. Isso é verdade, porque também nós estudamos agora há pouco que o livro dos Salmos é um conjunto de composições que vem desde o século X a.C. até o século V. São muitos anos, são centenas de anos que expressam o relacionamento do povo de Deus com Deus. Então, são centenas de anos de relacionamentos, de experiências que nos ajudam a ter um padrão, um parâmetro também para a nossa adoração. Nesses salmos, além de ser muitos salmos, de ter sido composto em um intervalo muito grande de tempo por várias pessoas, por essa razão nós encontramos nos salmos louvor a Deus, agradecimento, celebração, clamor, confissão de pecado, expressão de confiança, esperança e tudo aquilo que é uma expressão da necessidade do homem para com Deus. Eles estão aqui expressos no livro dos Salmos. Por isso podemos dizer que o livro dos Salmos nos ajuda a orar melhor, a louvar a Deus de maneira mais piedosa, a cultuá-lo em espírito e em verdade, ou seja, a cultuá-lo melhor. Sua linguagem nos ajuda a moldar nossos afetos e devoção a Deus e, sobretudo, as nossas ações na vida, isto é, exercitando o autoexame e a confissão, a retidão e a justiça diante de Deus. Lembra do Salmo 51, Davi confessando, pedindo a Deus um novo coração, pedindo que Deus faça uma mudança profunda no interior dele. Você lembra do Salmo 63? O Salmo 73 diz que a tua graça é melhor do que a vida. Viver sem a tua presença não é viver, né? Nós temos o Salmo de exortação que diz: não seja como os cavalos que precisam de freios na boca, refreia a sua boca. Nós temos salmos de confiança, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós temos mais salmos de exortação: se eu acalentar o pecado em meu coração, o Senhor não ouvirá as minhas orações. Então, nós temos nos salmos parâmetros e padrões elevadíssimos para a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Nossa conclusão. Nesta lição estudamos o conceito, a estrutura, o propósito e alguns temas que perpassam o livro dos Salmos. Vimos que esse livro era usado por Jesus e a igreja primitiva. Aprendemos que ele é muito proveitoso para potencializar a nossa vida devocional diante de Deus e também as nossas liturgias na igreja, nos cultos. Assim, o nosso objetivo é que ao longo das 3 lições, possamos orar melhor, adorar de maneira mais piedosa e servir ao Senhor de forma mais amorosa, né? Elevar o nosso nível de relacionamento com Deus, seja no pessoal ou no comunitário, nas nossas comunidades. Muito bem, então, estamos chegando ao final de mais um comentário. E se você usou esse slide, se você usa o slide da CPAD produzido aqui pelo EBD em Foco na sua EBD, tira uma foto, mande para nós, pode ser no nosso WhatsApp ou pode mandar aqui no direct do Instagram do EBD em Foco oficial. Lembrando, né, o nosso contato, nosso e-mail e o nosso telefone para entrar em contato conosco para mais informação. E lembrando também da assinatura dos slides, né, que tem os slides de adultos, slides de jovem e os bônus. Muito bem, então chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.